Boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira audiência pública e conferência da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Pinhais. A audiência de hoje é realizada de forma presencial e também com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e pela página do Facebook da Prefeitura de Pinhais. Para aqueles que nos acompanham de forma online, gostaríamos de pedir que preencham a lista de presença disponível na descrição do vídeo e disponibilizado pela equipe de moderação nos comentários. Quem está aqui no auditório, a lista de presença está na entrada desta sala. Este evento é parte da etapa final para a construção do Plano de Mobilidade de Pinhais. Antes do seu encaminhamento para a Câmara Municipal, o material apresentado nesta audiência é o resultado do processo participativo iniciado em 2020 e consolida as propostas para o transporte, para a acessibilidade para o sistema viário do município, em um conjunto de leis, em um plano de ação e investimentos para os próximos 10 anos. Neste processo, além da Comissão Técnica Municipal, contamos também com a equipe de consultores da empresa Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Associados, contratada para a revisão do plano. Todos vocês que nos assistem poderão fazer comentários e perguntas por escrito, por meio do formulário que está indicado na descrição do vídeo. Pedimos que, ao comentar na discussão deste evento, identifiquem-se por nome e bairro em que residem e se representam alguma organização, instituição ou coletivo. Neste momento, convidamos para compor a mesa a prefeita de Pinhais, Rosa Maria. O secretário municipal de urbanismo, Emerson Bento. Representando a Câmara Municipal, o vereador Arnaldo do Vizinho Solidário. Agradecemos também a presença dos vereadores Giane Carteira e Fabrício Souza, do secretário de Governo, Ricardo Pinheiro, do secretário de Segurança e Trânsito, Anderson Mendes, e do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Bruno Sittman. Então, passamos a palavra ao secretário de Urbanismo, Emerson Santana Bento. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar aqui a nossa prefeita Rosa Maria, quero cumprimentar o Arnaldo, vizinho solidário, cumprimentando o Arnaldo, cumprimento todos os vereadores, na verdade são poucos, né, mas, enfim, o Fabrício, a Jane Carteira, quero cumprimentar os secretários aqui presentes, secretário de Governo, Ricardo Pinheiro, o Bruno Sittman, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, nosso secretário de Segurança e Trânsito, Major Mendes. Quero agradecer a presença de todos, fazer um agradecimento especial à equipe do Planejamento Urbano. Gostaria até de citar nomes aqui, mas tentarei ser breve aqui para a gente evoluir aqui na nossa conferência. Agradecer também ao Ricardo e ao Geraldo, da empresa Cidade Viva. Enfim, é oportuno, né, hoje estarmos fazendo, é muito importante esse evento de hoje, que é o nosso primeiro, histórico também o evento, porque é o nosso primeiro plano de mobilidade aqui do município de Pinhais. Temos a lei do sistema viário, mas plano de mobilidade é o primeiro. Está sendo feito concomitante com o nosso plano diretor esse que tivemos a última audiência pública há cerca de 2 meses atrás, já encaminhado para a Câmara de Vereadores. O objetivo principal do plano de mobilidade é estabelecer diretrizes estratégicas, buscando a promoção à cidadania, a inclusão social e também aperfeiçoando as políticas públicas institucionais vinculadas, né, ou integradas às demais políticas, seja desenvolvimento urbano, seja desenvolvimento econômico ou ambiental. E todo plano nós pensamos sempre, né, plano sustentável. Mas, de acordo com a dinâmica e crescimento da cidade, algumas diretrizes estabelecidas no plano, elas podem ser alteradas menos que 10 anos. As cidades crescem, né, prefeito? E nós temos que trazer algumas soluções. Será apresentado hoje aqui, houveram algumas oficinas, algumas dinâmicas de grupo, onde a sociedade civil
pôde participar e contribuir, né, Geraldo? E está havendo aqui algumas propostas, haverão algumas propostas aqui de programas. Eu vou pegar uma colinha aqui. Mobilidade em âmbito regional, nós temos o nosso município conurba com alguns outros municípios da região metropolitana e algumas vias de acesso. Vou citar só um exemplo, né, Curitiba, a rodovia João Leopoldo Jacomel, temos alguns gargalos, né, que a gente, sempre nós buscamos o governo do Estado e os municípios que conurbam, políticas públicas em conjunto para atender esses gargalos, para dar fluidez, mobilidade no trânsito. Mobilidade no âmbito municipal, será apresentado também as hierarquias viárias, hierarquias essas desenvolvidas em conjunto com a empresa. Não podemos deixar de falar que ciclomobilidade faz parte de mobilidade. Já temos vários quilômetros já implantados aqui no município, não só para lazer, né, mas também para que o trabalhador possa acessar as áreas, zoneamentos, né, de indústria e comércio também. Calçadas e rotas acessíveis, quando a gente fala de inclusão social, que é o objetivo do plano de mobilidade, termos também rotas acessíveis, calçadas acessíveis para as pessoas com deficiência física. Transposições, temos algumas transposições que serão apresentadas aqui, que tivemos conversa com o governo do Estado, obras estruturantes importantíssimas para o transporte coletivo e também para a transposição de linha férrea, né, que são o plano funcional, que já foi encaminhado para a Comec, né, já há um certo tempo. O estacionamento, né, Mendes, nós temos a Secretaria de Trânsito e nós temos, agora estamos municipalizando o trânsito, temos que regulamentar os estacionamentos, que o estacionamento, na verdade, em área pública, ele não são privativos, né? Então, nós iremos regulamentar. Será apresentada aqui uma proposta também, como será feito isso, porque não será de uma vez, né? Tem que ser gradativo. E algumas novidades, né? Sinalização viária, mobiliário urbano, enfim. Tem algumas intervenções urbanísticas, como eu falei, gestão e governança da mobilidade, questão de segurança e trânsito. Eu sempre falo que nós servidores públicos, somos agentes da cidadania e temos que começar pelas crianças nesse sentido. Houve em maio, né? Maio Amarelo, houve um evento aí organizado pela Secretaria de Trânsito e nós queremos colocar como um plano estratégico termos sempre mais, né, esse tipo de intervenção nossa na educação de trânsito, começando pelas crianças. Encerro por aqui, que tenhamos uma boa conferência e produtiva, né? E boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, secretário. E com a palavra, representando a Câmara Municipal, o vereador Arnaldo do Vizinho Solidário. Boa tarde. Boa noite, prefeita, secretário Emerson, a parte técnica da Cidade Viva. Nós acompanhamos as oficinas, muito importante no decorrer do plano de mobilidade urbana, os vereadores Fabrício, Jane, o assessor do Tomé, os secretários Bruno Sittman e Mendes, o Ricardo Pinheiro, pessoal da prefeitura aí, parte técnica do urbanismo aí, quero parabenizar essa equipe técnica do urbanismo pelo brilhante trabalho. Eu estava verificando a minuta do plano diretor, muito bom, né? A gente sabe que a parte técnica é muito responsável, tem feito um trabalho muito bom aí para o município. Parabenizar, Emerson, toda a sua equipe aí, os diretores, os técnicos, os engenheiros, arquitetos, né? E nós, da Câmara ali, nós temos dado esse respaldo aí para o Executivo, aprovando os projetos. Como o Emerson já disse aqui, o plano de diretor já foi protocolado na Câmara, e, posteriormente, virá a outra parte, e essa conferência do plano de mobilidade urbana, muito importante. Nós vemos que a prefeita já vem trabalhando aí, adequando estacionamentos, calçadas, né, vias,
né, binários, né, nós sabemos que é muito importante na cidade. Às vezes nós vemos num bairro várias ruas indo no mesmo sentido. É importante colocar uma descendo, outra subindo, fazendo esses binários para melhorar o trânsito da cidade, que tem hora que, como o Emerson falou, gera gargalo no trânsito em vários locais, né? E eu até tive conversando com o secretário de obras ali, que a passagem do Veisópolis para cá, né, daqui do Veisópolis para parte do centro, às vezes é muito complicada quando você pega um trem, né? Eu até brinquei com ele, não teria jeito da gente fazer alguns túneis, né, para passar por baixo ali, né? Infelizmente não tem jeito, né? Mas quero parabenizar a todos aí da área técnica e muito obrigado. Boa noite. Obrigada, vereador. E ainda em tempo nós registramos e agradecemos a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, José Martins, e também dos alunos do curso de Arquitetura e Engenharia Civil da FAP, a Faculdade de Pinhais, que estão acompanhados pelo professor Marcelo. Muito obrigado pela presença de vocês também. Então, agora com a palavra, a prefeita de Pinhais, Rosa Maria. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar nosso secretário de Urbanismo, Emerson, parabenizá-lo pelo trabalho, toda a sua equipe, uma equipe técnica que, para além de todos os afazeres que já o fazem, né, na secretaria, no olhar de planejamento do urbanismo de toda uma cidade, ainda dispensa esse olhar cuidadoso, responsável, para um momento tão importante que é a discussão do plano de mobilidade, bem como o plano diretor, que esse já foi encaminhado para a Câmara. Cumprimento o vereador Arnaldo, cumprimento o vereador Fabrício, a vereadora Jane, o Márcio, assessor do vereador Tomé. É fundamental a presença da Câmara em todos os processos que a Prefeitura, que a administração faz com discussões. É fundamental, muito importante, eu fico bem feliz, porque algumas discussões, elas desencadeiam lá com a comunidade, e nem sempre estará presente a prefeita, o secretário, para fazer esses esclarecimentos. Quero cumprimentar e agradecer a presença do secretário Ricardo Pinheiro, secretário de Governo, secretário Bruno, da Cultura, Esporte e Lazer, secretário de Segurança e Trânsito, Major Mendes, secretário José Martins, do Desenvolvimento Econômico, os estudantes, servidores, comunidade aqui presente e as pessoas que nos acompanham de casa. É um momento importante. O secretário foi extremamente feliz em toda a sua exposição, quando fala dessa importância de cada plano que nós fazemos e construímos e discutimos. Né? Temos os planos decenais de educação, de saneamento, de meio ambiente, de habitação, plano diretor e agora o nosso primeiro plano de mobilidade. Administrar uma cidade é enfrentar diversos desafios, e a mobilidade é um dos maiores, porque precisamos sempre pensar uma cidade onde as pessoas podem ir e vir, né, com as facilidades possíveis. A questão da acessibilidade, que significa inclusão, significa muito respeito às pessoas com mobilidade reduzida, bem como as pessoas com deficiência, né, as pessoas mais idosas. Então, pensar uma cidade com uma mobilidade urbana que respeite cada elemento é pensar essa cidade cada vez melhor. É pensar do ponto de vista econômico, que tem a ver com as intervenções que ocorrem para todas as pessoas no campo da economia, do desenvolvimento econômico, no campo ambiental e da sua sustentabilidade, e no campo urbanístico, falando da modernização de uma cidade, e que hoje estamos muito próximos da normatização do trânsito a partir da segurança da Secretaria de Segurança e Trânsito. E, muitas vezes, né, vereador, ainda ontem tivemos uma experiência, as pessoas, muitas vezes, elas não compreendem, elas não querem mais dar aquele retorno maior, elas querem apenas cruzar aquela rua, se ela puder. E nós precisamos ir mudando essa cultura. Por exemplo, a Avenida Maringá, algumas pessoas, puxa, mas aquele retorno ficou muito longe, agora eu tenho que andar
1 quilômetro a mais. E temos dito, faz parte da modernização de uma cidade para uma mobilidade para todos e todas, e não apenas para resolver uma situação pontual. Então, eu fico assim muito satisfeita como prefeita. Sei que é um processo que muita gente se envolveu, muita discussão aconteceu, e sei que ele vai trazer diretrizes para melhorar a nossa cidade. Esta é a nossa função. E quando as pessoas se envolvem e discutem e torna democrático o processo, todos ganham, todos nós ganhamos. Mais uma vez, obrigada a todos e todas. Parabenizo essa equipe técnica, parabenizo a equipe Cidade Viva, né, por esse trabalho, que muitas vezes é necessário alguém que faça um estudo mais aprofundado, mas tenho certeza que foi numa interface com os nossos servidores e servidoras. Então, um grande abraço, e que esse plano de mobilidade ele venha realmente a representar uma melhoria, e que vislumbremos aí diretrizes que possam aperfeiçoar a nossa administração e melhorar a vida da comunidade. Grande abraço. Obrigada, prefeita Rosa Maria. Então, agora nós convidamos as autoridades para que retornem aos seus lugares junto à plateia. E, neste momento, nós vamos dar início às apresentações. Então, nós convidamos o coordenador da empresa Cidade Viva, o engenheiro civil Ricardo Mendanha Ladeira, e o cientista social, arquiteto e urbanista, Geraldo José Calmon de Moura. Oi? Tá aqui. Ah, não, dá para sentar, não, por causa do... Bom, boa noite a todos e a todas. Como foi falado, a gente é da empresa Cidade Viva, engenheiros e arquitetos associados, né? Nós somos contratados através de um processo de licitação pública, né, nacional, para ajudar a trabalhar conjuntamente com a equipe técnica da Prefeitura na elaboração do plano de mobilidade. O plano, ele tem uma característica, né, que vocês vão ver na lógica aqui, né, como a prefeita falou, todo mundo quer soluções, o secretário falou imediato e tudo, mas o plano tem um padrão, né, que é estabelecido pela própria legislação federal, que estabelece padrões, que a prefeitura definiu num termo de referência aquilo que deveria conter e como que deveria ser elaborado e construído esse plano. Então, eu gosto de falar e explicar isso, porque, às vezes, então, é um voo, né, mais alto sobre a cidade para entender, e em vários momentos, em vários detalhes, assim, a gente faz um voo mais baixo para ver mais de perto, para detalhar melhor, né, alguns pontos. Outros são uma visão mais de diretrizes e conceitos, outros são visões mais de longo prazo, enfim. Esse é o trabalho, né, que a gente está fazendo. Então, antes de mais nada, assim, o que é mobilidade? Que mobilidade, hoje a gente está falando muito, mas lembrando que é uma palavra que há 15 anos atrás, por exemplo, ninguém não falava isso, não existia. A gente só falava de transporte, trânsito, né, mobilidade mesmo, é uma palavra bem mais recente, porque é a ideia de reunir todas as políticas, né, de transporte, de circulação, né, integradas com a questão do meio ambiente, integradas com a política urbana, por isso que está aqui, tudo trabalhando de forma conjunta, né, para permitir um acesso democrático, né, a tudo que a cidade permite, né? E aí a legislação hoje, a federal, estabelece na Lei de Diretrizes da Mobilidade que ela tem que priorizar os modos de transporte coletivo e os não motorizados. Então, isso não é só uma coisa porque eu acho ou porque a Secretaria acha, apesar de todos nós achamos que é isso, tecnicamente, mas isso já é uma determinação legal, que a lógica é trabalhar dessa forma. Essa definição é uma definição do CEMOB, né, antigo Ministério das Cidades, hoje Ministério da Infraestrutura, que estabeleceu essa definição para o que seria a mobilidade, como que seria o plano. Esse trabalho aqui todo, ele vem lá desde a primeira etapa, né, veio andando lá, foi feito o planejamento primeiro do trabalho, como é que o trabalho ia ser desenvolvido, né, tudo isso. Aí foi feita uma série de pesquisas e diagnósticos, eu vou mostrar, desenvolvemos cenários, como é que a cidade vai ficar se nada fosse feito, e aí o que precisava fazer para melhorar esses cenários. Aí foi feito, né,
as propostas preliminares, que já foi uma audiência que foi feita também. Aí construímos um plano de mobilidade. Em paralelo, a gente fez ajudando no projeto de municipalização do trânsito. E agora vamos fazer, a partir do que tinha saído aqui, um plano de ação, uma lei, né, para ir fechando nisso, então, nessa conferência aqui, todas essas ações. É só para a gente ver, então, que isso é um processo que veio caminhando ao longo do tempo. Temos 1 ano e meio já quase, né, de trabalho, desde o início de 2021. No trabalho inicial, foi estabelecido, então, esses 7 objetivos principais aqui, né, tornar o não motorizado mais seguro e confortável para todos, adequar o viário à priorização dos modos não motorizados e coletivos, organizar o transporte individual de forma a reduzir o acidente de trânsito e o número de vítimas fatais, definir metas de atendimento da universalização para o transporte coletivo, preparar essa municipalização, preparar Pinhais para os próximos anos e fortalecer a gestão pública para que tudo isso pudesse caminhar e sendo executado. Como é que a gente vem trabalhando? Como já foi citado aqui, a gente tem um processo participativo, né, com participação da Prefeitura, dos técnicos da Prefeitura, mas, além disso, né, foram feitas oficinas comunitárias, né, o vereador já participou, várias pessoas, né, essa primeira, na etapa de diagnóstico, foi dividida em 3 oficinas, uma com o setor público, outra com a sociedade civil, outra com entidades, né, e, fruto dessas oficinas, a gente construiu, então, uma audiência pública, né, onde foi apresentado esse diagnóstico depois. Depois tivemos uma outra bateria na fase de propostas, com uma oficina comunitária para capacitar a população para acompanhamento e formulação de propostas, uma audiência pública e, finalmente, estamos aqui fechando, então, nessa conferência, esse processo participativo que aconteceu. Além disso, tem um site, né, que depois nós vamos continuar no ar, onde as pessoas fizeram contribuições, chegaram a uma série de propostas, sugestões, análises lá, e tudo isso foi feito. O nosso papel, né, eu gosto muito de lembrar isso aqui, acho que eu até já falei em outra conferência, quem já teve, mas é um pouco de... Né, eu trabalhei com o prefeito Célio de Castro, em Belo Horizonte, ele era médico, e ele falava que era muito importante para a gente, que é o papel do médico, é muito isso, é transformar uma queixa, que as pessoas normalmente vêm queixar alguma coisa, reclamar alguma coisa, transformar isso num problema. Porque à medida que a gente, ele, no caso médico, e a gente aqui, consegue transformar uma queixa num problema, fica mais fácil de você transformar esse problema e encontrar uma solução para resolver esse problema. Então, esse é um pouco do nosso papel, né, que a gente ajudou a fazer aqui. Então, esse diagnóstico foi fundamental. Então, com base em vistorias técnicas, visitas que foram feitas, fizemos um inventário de todo o sistema viário, das ciclovias que existem, das vias, do semáforo, de tudo isso, cadastrando tudo. Fizemos uma série de pesquisas de campo, desde pesquisas domiciliares, para entender como se dá o deslocamento das pessoas na cidade, até pesquisa de fluxos nas principais interseções, pesquisas com ciclistas, pesquisas com transporte coletivo, tanto de opinião quanto de quantidade de passageiros, enfim, foi feita uma série de levantamentos. Fizemos reuniões institucionais, né, com várias equipes da Prefeitura para entender como é que funcionava isso aqui. Fizemos a análise dos dados primários, que são esses dados de campo de pesquisa, e também análise de dados secundários, tudo aquilo que já tinha sido escrito, produzido, projetado, propostas, né, tudo isso foi levantado, cadastrado, foi lido, para que a gente, então, com isso, conseguisse fechar um diagnóstico preliminar, né, que, somado à leitura comunitária, que é aquele processo participativo que foi feito no diagnóstico, nas oficinas, né, levantando o que a população, em geral, estava entendendo e achava como os principais problemas, somado com essa nossa, então, leitura técnica, né, a gente construiu, então, um diagnóstico que foi estruturado num sistema viário estrutural, uma dinâmica de deslocamentos, quer dizer, como que acontece isso. Fizemos, a partir daí, uma leitura técnica de cada tema da mobilidade, como é que era o a pé, a bicicleta, o transporte coletivo, o individual, o espaço de circulação, né, o institucional, e, por fim, chegamos às considerações finais do diagnóstico ainda. Então, só como exemplos aqui desse diagnóstico, né, o sistema viário foi todo levantado, cadastrado, qual é a via, o que era arterial, o que era mais importante, o que não era,
né? Tudo isso foi cadastrado. Essa pesquisa origem-destino, que eu acho que é muito importante, ela procurou entender o quê? Quem se desloca, por que se desloca, como que se desloca, né? Se é de carro, a pé, de ônibus, de bicicleta, quanto tempo que gasta no deslocamento e da onde que ele sai para onde que ele vai, né? Então, essa pesquisa levantou isso, claro que é uma amostra, parte dessa amostra calculada cientificamente, que garante um grau de certeza de 95%, né, de certeza pela estatística da coisa. A gente chegou a alguns dados, eu vou apresentar só duas coisas aqui, né, que não é o objetivo principal. Primeiro é como se desloca, como é que é a distribuição modal na cidade. Primeiro, então, o transporte individual representa 48% dos deslocamentos, 28% é coletivo, 24% é não motorizado. O transporte individual é bem acima da média do Brasil, né, e da região também, das outras cidades da região aqui metropolitana, e o não motorizado é bem abaixo dessa média também, né? Em geral, no Brasil, a gente trabalha com um terço. É 33% de carro, 33% de ônibus e 33% a pé ou bicicleta. E dentro do individual, 30% é dirigindo o automóvel, mais 13% que é passageiro do automóvel, e mais 5% de moto. E dentro do coletivo, 22% é no transporte coletivo público, né? Ainda tem aqui mais 5% de escolar, mais 1% de fretado, e no não motorizado é 20% a pé e 4% de bicicleta. Então, essa é a característica das pessoas, como que as pessoas se deslocam na cidade. E outro dado muito interessante é como é que é o deslocamento das pessoas aqui. Então, 46% das cidades se deslocam de dentro de Pinhais para dentro de Pinhais mesmo, e 54% sai fora, 27% de fora para dentro e 27% de dentro para fora. Este fora para dentro é porque só está pegando as pessoas, foi domiciliar em Pinhais, são pessoas que moram em Pinhais. É porque a pessoa foi para Curitiba, ou foi para Pinhais, ou para São José, ou para Colombo, e depois volta de novo para cá, está contando essa viagem. Então, é praticamente meio a meio das pessoas hoje que ficam aqui dentro e as pessoas que saem da cidade, né? A gente tinha até uma expectativa que tinha aumentado muito, mas esse foi o dado encontrado aí. Bom, do ponto de vista do diagnóstico, só para fechar essa parte, né? Então, a gente levantou uma série de coisas. Então, o transporte individual é o predominante, né? A escolha é fortemente influenciada pela renda. Quanto maior a renda, maior a utilização do automóvel, né? Quanto mais baixa a renda, percebe-se uma intensidade maior para o transporte coletivo e para o não motorizado, né? Nos novos projetos de obras viárias, a infraestrutura tem mostrado claramente a preocupação com a calçada, com a ciclovia. Projetos novos foram implantados mais recentemente, né? Tem uma ausência de fiscalização, torna comum a presença de veículos sobre calçadas, né? Indicando a necessidade da municipalização, agilização disso. É uma coisa que já melhorou, a gente já tem visto menos coisas acontecendo hoje, mas o processo de municipalização vai melhorar isso. As calçadas apresentam larguras satisfatórias no geral, mas alguns trechos são insuficientes, né? Ainda existe ocupação, rampas de acesso à garagem, questões desse tipo. Os projetos cicloviários contam com sinalização adequada, porém, na maioria das vias ainda é inexistente, né? O transporte coletivo é avaliado de forma boa ou regular pela maioria dos usuários, mas tem muita reclamação negativa quanto à lotação e quanto à importância de avançar na gestão compartilhada entre estados e municípios, saindo muito a discussão de falta de ligações entre bairros dentro da própria cidade. A tendência do número de acidentes, né, tem caído, é uma tendência, aconteceu isso, foi mostrado pela estatística que a gente levantou. A sinalização horizontal e vertical é presente nas principais vias de forma satisfatória. O que falta um pouco é a sinalização indicativa, né, de como que as pessoas vão, qual um projeto de orientação de tráfego. A sinalização semafórica necessita de modernização, com um sistema que permita sincronização, né, e a permissão de conversão esquerda, em especial cruzamentos semaforizados, além de contribuir para a ineficiência, causa problema de risco de acidentes, né, muito grandes. E aí,
aproveitar aqui para lembrar isso, gente. Em cima daquilo que a prefeita falou ali. O tempo é inexorável, gente. Igual a gente envelhece, né? 1 minuto é 1 minuto. Você dividir 1 minuto em 4 tempos, se você tiver todos os dias, for tudo mão dupla, e dividir, né, o tempo semáforo em tempos, é 15 segundos para cada um, a quantidade de carro que vai passar, muitas vezes não aguenta. Então, por isso a lógica de trabalhar com reduções de aproximações, binários, né, e outras alternativas, porque não existe mágica, né? A gente acha, é só botar um semáforo, é só fazer um projeto, ou então é fazer um viaduto, mas não vai fazer viaduto em todos os lugares da cidade, não cabe, né? E o tempo, ele é inexorável, gente, né? Igual é para a gente que vai envelhecendo, insistir nisso, ele é no cruzamento. Então, se o ciclo lá do semáforo é 2 minutos ou 90 segundos, que é um padrão, 80 segundos, se você for dividir para 4, só vai ter 20 segundos para cada um passar. E aí não tem mágica, não funciona mesmo. Por isso, o ideal é que você tenha cruzamentos mais simples, as pessoas, quem tem carro, não tem nenhum problema de fazer um pequeno desvio, às vezes, fazer um retorno um pouco maior, né, como já foi citado, para resolver o problema, e com isso você tem um ganho, apesar dele andou, às vezes, 300, 500 metros a mais, mas o ganho de tempo que ele vai ter no deslocamento total é muito maior do que aquilo que ele está perdendo, entre aspas, o perder em 15 segundos, né, em dar uma volta. Então, tem propostas de todos os tipos, nós vamos falar mais nas questões mais gerais. Deixa eu só fechar isso aqui, aí você entra. Então, tem alguns princípios básicos que nortearam a gente apresentar as propostas aqui. Esses princípios, né, eu vou ler, porque está lá na lei de diretrizes da mobilidade, uma lei federal, ela já estabelece esses princípios como obrigações a serem cumpridas. Então, é o desenvolvimento sustentável da cidade, nas dimensões socioeconômica e ambiental, é a compatibilização entre necessidade de deslocamento e a preservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural, é a equidade no uso do espaço público de circulação, né? Não pode ser a cidade ser só para o automóvel, ela tem que ser para o automóvel, tem que ser para o pedestre no passeio, tem que ser para quem está de bicicleta, quem está de ônibus, ela tem que estar dividida, né, uniformemente em função da quantidade. Acessibilidade universal nas dimensões física e tarifária, todo mundo tem que ter direito de usufruir a cidade, independente de capacidades físicas ou até mesmo de capacidades econômicas, né? A cidade é feita para todo mundo que mora aqui, a gente tem que buscar uma forma que todo mundo tem a possibilidade de acessar tudo, a segurança no deslocamento, a eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço de transporte e circulação. O trânsito tem que fluir, o ônibus tem que estar andando direito, tem que passar no horário, tem que prestar o serviço direito, o táxi tem que funcionar, o escolar tem que funcionar, e a gestão tem que ser democrática com controle social para que a cidade inteira possa opinar. Esses princípios estão lá na lei, já é pré-estabelecido isso. A partir desses princípios, né, foram criados, então, 4 objetivos principais que a gente vai buscar atender com as propostas que nós vamos apresentar. Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento, reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais, tudo que a cidade oferece, proporcionar melhoria das condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Então, esses objetivos gerais, né, nós vamos estar fazendo em cima das diretrizes e das propostas que a gente vai estar trabalhando aqui. Entrar aqui de uma vez, ou eu falo aqui ainda? Deixa eu falar das diretrizes. Então, as diretrizes que nortearam as propostas que vêm seguir são essas aqui, ó. Integração do plano diretor com o plano de mobilidade, isso é fundamental. Não existe plano de mobilidade se ele não estiver conversando com o planejamento urbano da cidade, integrado com o que é previsto o plano diretor, ele tem que atuar junto, em conjunto, para viabilizar aquilo que está definido como diretriz. Uma rede de transporte público com integração metropolitana e priorização do transporte coletivo, né? Essa é outra diretriz. A hierarquização do sistema viário, definir quais vão ser arteriais, o que é coletora, para poder priorizar o deslocamento nas arteriais, nas coletoras, no local, tratar de outra forma, como uma via local, que tenha uma coisa mais pacificadora, que garanta que as pessoas possam andar na rua com segurança, por exemplo, né? A pacificação do trânsito,
né? É outra diretriz que a gente vai trabalhar nas propostas. Uma rede cicloviária e sua relação com os modos motorizados, para permitir a utilização desse modo. O planejamento e avaliação do sistema municipal de mobilidade, ou seja, se cria mecanismos de acompanhar e ver se aquilo que está proposto e aquilo que está implantado está cumprindo seus objetivos. Não adianta fazer uma lei para virar um papel enfiado numa gaveta, né? Ele tem que virar algo concreto que vai trazer resultados para a cidade, para a população. Então, tem que ter mecanismos para avaliar isso, não pode ser só uma lei que vai ser aprovada para isso. E uma acessibilidade do pedestre, né? Eu deixei para o final aqui, porque o pedestre é o elemento mais frágil de toda essa discussão da mobilidade, né? Então, acessibilidade e integração com os modos motorizados, de todos esses modos, trabalhando, mas com o pedestre. Todos nós somos pedestres num momento do deslocamento, mesmo que ande só de carro, mesmo que ande só de ônibus, tem um trecho ali que nós vamos acabar sendo pedestre. Então, o deslocamento como pedestre é fundamental. Então, a partir daí, né, a gente está propondo a criação de uma série de programas em conjunto, né, com a Secretaria, para tentar trabalhar isso. Vamos lá, acho que eu passo. É capaz de eu fazer direitinho, como eu costumo me atrapalhar, mas acho que vai. Bom, boa noite a todos e a todas, prefeita, Poder Legislativo, autoridades, cidadãos e cidadãs. Estamos aqui num processo que está terminando hoje, em parte, porque ele vai continuar acontecendo. Um plano só se justifica à medida que ele é colocado em prática, acompanhado, né? Por isso a gente cria indicadores, e a gente vai, ao longo da implantação desse plano, vendo se a gente está, de fato, implantando do jeito que a gente previu. Se houver algum problema, a gente repactua, né? Então, para isso, tem uma comissão de acompanhamento. A gente já propõe, de uma maneira muito concreta, algumas intervenções com prazo, algumas de curto, algumas de médio, algumas de longo prazo, e também no plano surgem, olha, vamos ter que detalhar mais uma ou outra coisa. Aquilo que é concreto, aquilo que é obra, aquilo que está dito, que está escrito num plano, ele passa a ser, segundo a Política Nacional de Mobilidade, passível de se buscar, em outras instâncias do Pacto Federativo, no caso a União, consegue-se buscar prioritariamente recursos do Orçamento Geral da União. Então, nesse sentido, Pinhais sai na frente ainda da maioria dos municípios. Então, nós temos uma possibilidade, em 10 anos, dizendo, olha, não é que eu quero um recurso para Pinhais, eu quero um recurso para Pinhais absolutamente justificado através de um plano para aquele determinado ponto. Lógico que a gente vai ter um cabedal de pontos. E aí, o executor da vez tem essa possibilidade, mas o que a gente prepara são as condições para que Pinhais consiga melhorar a sua infraestrutura de mobilidade, pautada nos princípios que a gente já conversou, com os objetivos que a gente está almejando, e assim sucessivamente. Vamos lá. Então, para a gente começar a falar, olha, vou fazer uma obra, eu tive que trazer princípios, objetivos, e também eu começo a dividir por programa. Eu não quero porque eu quero porque isso está alinhavado, entrelaçado numa lógica. E essa lógica é como se fossem linhas de atuação. Então, nós conseguimos entender que existem 6 linhas de atuação que a gente dividiu em programas. Então, a primeira questão, eu não posso desconsiderar o fato, e nem quero desconsiderar o fato, que Pinhais está dentro de uma região metropolitana. Faz divisa com o município sede dessa região metropolitana, que é a cidade de Curitiba. Mas tem Colombo ao norte, São José dos Pinhais ao sul, Piraquara ao sul, um pouquinho para o leste. Então, como é que a gente vai se relacionar com eles? É importante do ponto de vista econômico e é importante no cotidiano. Quantos de nós não perdemos uns bons minutos, para não dizer horas, do nosso dia, porque temos como objetivo atingir um outro município cotidianamente? E você, cotidianamente, xinga e pensa nisso. Então, essa é a primeira questão. Lógico, eu tenho que me relacionar, então estou indo de dentro para fora, eu tenho que me relacionar com esses outros municípios no âmbito regional, mas também tenho que organizar a minha mobilidade, os meus deslocamentos dentro do município. É o nosso segundo programa. Lógico que ele é maior, mobilidade em âmbito municipal. Só que, plano, sempre a gente sofre com isso. Plano, a gente troca o pneu com o carro andando.
Então, tem um monte de coisa acontecendo, e a gente não pode esquecer que esse monte de coisa está acontecendo. Esse monte de coisa está acontecendo, não por acaso, porque já é fruto de uma agenda, de uma pressão, de uma demanda que está surgindo na cidade. Então, a gente considera isso até para ver onde é prioridade ou não. Então, as intervenções urbanísticas em desenvolvimento. O transporte coletivo, a relação com a Comec, a gente precisa conversar muito. Surgiu muito essa questão no plano. Embora a gente não opere diretamente, qual o papel que o município vai exercer, qual é a capacidade de pressão e, em existindo essa capacidade de pressão, eu vou querer o quê da Comec? Eu vou querer o quê que melhore? Então, nós temos aqui algumas questões para serem colocadas. Não podemos esquecer, como um dos três pilares da mobilidade urbana, a educação. Educação não é só para dizer que o vermelho é para parar, o amarelo é para andar, o amarelo é para esperar, o vermelho é para parar e o verde é para andar. Não é. É que, na mobilidade, a gente consegue trazer conceitos de pactuação do espaço público, de como a gente se relaciona como cidadão, de como a gente invade ou não o espaço do outro e como isso não deve se acontecer. Quando eu paro o meu veículo numa via pública, eu estou privatizando o espaço público. Pode, desde que eu regulamente. Desde que eu explique para eles que o teu direito é igual ao direito do outro de privatizar esse mesmo espaço público, a gente vai ter que dividir. Por isso que a gente trabalha com estacionamento rotativo. Porque é um espaço que é de todos, que eu estou ocupando com o meu. E se todo mundo quiser fazer a partir de um determinado momento, não vai dar conta. Isso a educação do trânsito traz isso. Quando eu ultrapasso a velocidade permitida, porque alguém que tem técnica percebeu que aquilo, a partir daquela velocidade, é perigoso, eu estou invadindo o espaço do outro. Então, a ideia da educação, ela é muito além do que respeitar as normas do trânsito, embora também seja importante, né? Quantos de nós não temos filhos que falam, papai, você não vai colocar o cinto? Né? Nos ensinam, isso também é importante, mas é principalmente para a gente discutir noções de cidadania. É muito mais interessante quando a gente consegue discutir, mesmo tendo conflito, numa relação de cidadania mais agradável e mais harmônica. Vocês concordam comigo? E é óbvio, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai administrar isso tudo? Pinhais deu alguns passos importantes no sentido de se municipalizar o trânsito, como estava lá previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito até 1997, 98, quando foi o primeiro código, ele era, a princípio, não era uma atribuição do município, ele passa a ser. Os municípios se profissionalizaram, melhoraram as suas equipes técnicas, mas Pinhais ainda não estava, agora ela deu um passo importante. E a gente está colocando como é que a gente pode fazer. E quando a gente fala de administrar, não é a prefeitura, como se fosse um órgão. Até pela demanda da própria municipalidade, a ideia é construir junto, é construir com a comunidade. E construir com a comunidade, inclusive com a comunidade pressionando e averiguando, avaliando, fiscalizando, faz parte. Porque, no fundo, na cidade, a gente está construindo o nosso território. É importante a gente participar de forma democrática, organizada, é isso que a gente almeja como sociedade. É ou não é? Bom, então vamos falar um pouquinho da mobilidade em âmbito regional. A grande questão... Tem luzinha? Não tem. Ah, agora me ferrei, não vou fazer. Como é que faz isso? Você está brincando que eu vou saber fazer? Ah, uau, vamos lá. Então, vamos lá. Qual que é a grande... Obrigado, viu? Grande questão. Nós temos, principalmente pelo Rio Atuba, mas não só ele, quase que uma cidade que fala, ó, dali para lá é Curitiba e daqui para cá é Pinhais. Sim, e é assim mesmo. Só que a cidade acontece aqui e aqui também. Nós precisamos fortalecer essa relação. Não só com Curitiba, com Colombo, com Piraquara, com São José. Então, foram previstos 18 pontos de ultrapassagem de relação intermunicipal. Então, todos eles aqui. Pelo tempo, eu prometi que eu ia tentar ser mais sucinto, não vou falar de todos eles, mas nós temos aqui, Estrada Graciosa, nós temos os 18 pontos que estão mapeados, dizendo, olha, tem que fazer intervenção aqui. Tá? Então, a gente já fala, assim que nós damos subsídio para que o Poder Executivo fale, olha, nós vamos começar a fazer intervenção num desses 18 pontos. Ah, mas você vai falar qual que é o mais importante? Não, aí a gente discute junto. Mas é dentro desses 18 pontos, se eu quiser melhorar a relação metropolitana com todas as principais divisas do município. Tudo bem até aí? Isso dá um trabalhão, né? Aqui tem trabalho para 10 anos.
A ideia é que, em 10 anos, a gente consiga melhorar essas relações. Em alguns casos, com obra de arte, ponte, viaduto, em algumas delas, com intervenções menores, né? Então, a gente já fez essa avaliação de cada um dos pontos. Tudo bem? Vamos então, por uma... Eu olhei para fora, eu melhorei essa relação com o para fora, mas eu também preciso melhorar o para dentro. E o melhorar o para dentro, ele começa, no âmbito dos deslocamentos, é que nós organizemos por onde eles vão acontecer. Então, primeiro, eu preciso pegar o que está existindo e dividir naquilo que é mais importante daquilo que é menos importante. O Código de Trânsito estabelece vias de trânsito rápido, arterial, coletor e local. A gente mais ou menos seguiu essa lógica para não querer reinventar a roda. É assim que está sendo dividido. Aí eu tenho viário existente e viário não existente. Viário que a gente está criando. Nós temos uma carência, bem no centro do território, de ligações. E uma pressão fundiária que está levando preocupação ali. Como é que eu vou me antever? Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou pensar como vai ser a cidade? É isso que a gente está propondo. Mas também a hierarquização viária está importante. Vocês estão vendo aqui, ó, nas linhas mais escuras, você vai ter as vias arteriais. Para cada uma desses enquadramentos, a gente estabeleceu acho que não está aqui, uma largura para a via, que vai estar na lei. E lembra que o Ricardo falou, olha, é importante a gente vincular a política urbana com a política de mobilidade. Segundo a largura da rua, o plano diretor fala que pode construir mais ou menos. Por quê? Porque se eu fizer um prédio numa ruinha, o que vai acontecer? Vai entupir. E vocês vão falar, Pinhais cresceu sem planejamento. Pois bem, está aqui o planejamento. A gente está criando regra. Mas se eu quiser fazer um prédio numa ruinha, como é que eu faço? Aí tem uns mecanismos, não é aqui, é lá no plano diretor, para dizer, olha, a gente transforma a ruinha em ruona. Eu estou falando de uma maneira bem clara para a gente entender. Depois tem um monte de nome técnico, que quando a gente quer bancar sabido, a gente fica falando. Estou falando português claro, certo? Então é o seguinte, ó, quero ter uma ruinha, quero fazer ruona para construir mais, tem um mecanismo. Tem uma caixa de ferramentas que foi feita lá no Estatuto da Cidade, que é a regulamentação do capítulo de política urbana da Constituição, que dá para a gente brincar bastante. Né? Brincar bastante, que eu digo, é brincar para construir uma cidade mais bacana, que é isso que a gente está fazendo. Então, nós estamos conversando com a outra área, e foi muito importante, Pinhais está de parabéns, né? Como é que a gente conseguiu trabalhar junto. E trabalhar junto não é só concordando, não, às vezes discorda, faz parte de uma sociedade. E aí, nós vamos colocando essa situação. E aí nós temos, para cada uma das situações, então, vias arteriais, as vias coletoras estão em azul claro, não está dando para ver, e as tracejadas, aquilo que a gente está propondo. Então, o que acontece? Vai bater na prefeitura, vou fazer um novo loteamento. A regra, algumas poucas regras, para não engessar, mas aquilo que a gente julga importante, já está colocado como é que tem que ser. Então, nós estamos planejando a Pinhais, considerando a Pinhais de hoje, mas como é que ela vai ser no futuro, tá? Uma observação, na hora que a gente fizer essas ruas novas, vai mudar a dinâmica. Uma área que não está ocupada vai querer ser ocupada. Fica mais fácil de morar lá. Então, a gente também já está pensando, foi isso, os cenários que o Ricardo falou, para como vai funcionar essa história. Ocupando onde a gente quer que ocupe, não ocupando onde a gente não quer que ocupe. Lembrando que, às vezes, uma parte da cidade quer que ocupe e a outra que não. E aí a gente traz democraticamente isso para se discutir. Né? O que a gente está fazendo hoje é isso. Vamos lá. Bom, ufa, eu falei para vocês, vocês estavam só confiando em mim, agora vocês podem ver que é verdade. Para cada tipo, uau, apareceu uma mãozinha aqui, eu não sei como estava fazendo. Para cada uma das vias, nós estamos trabalhando com uma caixa de via, uma largura, e aí nós vamos, como é que a gente vai preencher essa largura? O que vai ser pista, o que vai ser passeio, o que vai ser ciclovia, também vem junto. É um trabalho integrado que vai fazendo. Logo, logo a gente vai colocar. Então, o que acontece? A gente tem, para cada tipo de via, uma situação, e dentro dessa situação, vai ter um vínculo, já tem um vínculo com o plano diretor, onde pode e não pode construir. Tudo bem até aí? Vamos lá. Bom,
Olha como a gente está falando. Falamos de via, mas a gente já vai logo para a ciclovia, porque a gente não falou que era importante o não motorizado, então nós vamos para o não motorizado. Pinhais dispõe, o que está em verde, de ciclovias existentes. Pinhais dispõe de projetos a serem implantados, que são os verdes tracejados. Mas percebe que a gente está trabalhando a ciclovia ainda como uma coisa isolada. A bike que eu pego na semana, ou eventualmente que eu posso usar para o trabalho. Não era essa o que a municipalidade nos solicitou. Solicitou, falou, vamos fazer uma rede. Vamos integrar a bicicleta efetivamente como um meio de transporte. Saudável, inclusivo, e a ser, pelo que aquilo que a gente acredita, pelo que a municipalidade acredita, e porque está escrito na lei, como um meio prioritário. Levando em consideração que, em comparação com outros municípios, aqui tem uma possibilidade, um potencial grande de utilização desse meio. Então, tem toda uma rede amarela pensada para se colocar a ciclovia. E como é que ela vai ser? Eu vou cruzar com a largura anterior e aí eu consigo colocar a ciclovia. Percebe que tem uma ideia e uma concretização da ideia a partir dessas duas situações. Eu sei a largura que eu preciso, então eu sei que cabe a ciclovia lá dentro, consigo dando volume. Como vai ser em cada caso? Aí tem que fazer projeto. Mas eu estou dando todas as diretrizes para esse projeto. Vamos lá. Bom, então, o que acontece? Eu criei a ciclovia. O que ficou faltando? Fica faltando os projetos que vão acontecer no curto prazo e fica faltando a gente vincular e dizer como é que vai ser especificamente algumas estruturas que são importantes para o plano cicloviário. Por exemplo, paraciclo. Não adianta nada eu botar a ciclovia, eu saio da minha casa e eu paro ela onde? Eu tenho que ter situação. Na hora que eu vou parar essa bicicleta, esse lugar onde eu vou colocar, como é que ele vai atrapalhar a vida de outras pessoas que estão se deslocando a pé ou mesmo de carro? Então, eu tenho que ter regra para colocar o paraciclo. Parecia simples, né? É meio complicado. Eu posso criar políticas vinculadas a outras de incentivar as empresas a ter lugar para botar bicicleta e chuveiro. Porque quando você chega de bike para o trabalho, meu Deus, precisam tomar um banhão. E com isso, o que significa na vida? Ah, isso é bobagem. Não, é um carro a menos que eu estou tirando da rua. É saúde, muito bem, não é verdade? É saúde, a gente vai montando isso, a gente vai construindo isso, e aí a gente começa a construir uma cidade mais bacana. Tá? Então, está lá um plano estratégico, por onde eu vou começar? Eu já sei qual é a ciclovia, já vi onde ela acaba, mas eu preciso dizer, tá bom, quais as que eu vou fazer até 2025? O plano te ajuda a colocar isso, e cabe a vocês cobrarem do Poder Executivo se de fato estão sendo feitos. Tá? Vamos lá. E é lógico, eu posso fazer disso uma marca, eu posso criar uma identidade para a ciclovia. A gente sabe que parece uma coisa meio do além, uma coisa meio de militante da ciclovia. Mas a gente pode incorporar isso como tem em vários países, como assim, mais frios que aqui, né? A Holanda, que incorpora a bicicleta de uma maneira absolutamente sem grandes traumas. É possível? É? Por que não? Vamos lá. Bom, também cabe a nós trabalhar junto com a ciclovia, lembra que o não motorizado é prioritário, um padrão de calçadas. Pinhais está longe de ser uma cidade super problemática com calçadas, assim como também é muito interessante a educação do condutor em Pinhais, quando a gente atravessa a rua. Eu demorei as primeiras vezes que eu vim, ainda tremia um pouco. Né? E aqui a gente atravessa com tranquilidade, vocês estão de parabéns. Né? Quase um produto de exportação de vocês, podia ser colocado. Mas é o seguinte, como é que eu vou fazer as bicicletas, como é que eu vou fazer as calçadas? O que é uma calçada ideal? Se eu não crio regra, se eu deixo todo mundo fazer do jeito que quer, vai ter árvore atrapalhando. É só desviar. Depende, se eu sou um portador de deficiência visual, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu estou organizando a cidade. Precisa ser feito um manual de calçada, inclusive, vocês vão ver mais para frente, já dando spoiler, inclusive pensando, como é que eu vou colocar equipamento urbano? Um banco pode ser uma coisa muito boa. Se ele for mal colocado, ele atrapalha, como dizem meus filhos, ele zoa o rolê de todo mundo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, tem que criar regra. Criar regra para o cara que vai usar, falar, olha, mas criar regra não é 230 regras. É um manualzinho, falar, ó, faz assim, usa assim. Um ponto de ônibus. Né? Quem tem comércio, às vezes, adora um ponto de ônibus na porta, às vezes odeia. Então, vamos criar regra para as duas situações. Tá? Como é que a gente interrelaciona? Como é que eu executo? E, principalmente, eu conto para todo mundo como quer fazer.
Porque se a calçada, você, dono da tua vai fazer a tua calçada, faz mais ou menos na norma, porque ajuda a gente. A gente quem? A nossa cidade. Tá bom? Vamos lá. Uma outra questão, veja bem, eu não estou falando já das transposições com outro município, é que nós temos algumas coisas que cortam a cidade, e vocês sabem melhor do que eu. Primeiro, a linha férrea. E, na grande maioria das vezes, a gente ainda está atravessando em nível. Em alguns casos, até pela topografia plana, não dá para a gente ficar brincando de fazer viaduto. Mas nós pensamos uma série de intervenções que pudessem ser feitas em desnível. Algumas já estão sendo utilizadas. Que é a obra de arte sobre a linha férrea. Uma outra questão importante é em relação à rodovia, a Jacomel. O que acontece? A questão do pedestre. Não é só aqui, em qualquer cidade, é uma das coisas que mais faz crescer. E Pinhais é exemplo disso. Já quando ligava com Piraquara, é que uma rodovia, ao mesmo tempo que ela induz, ela secciona. Ela fragmenta a cidade. Vocês sentem isso na pele. O que eu estou falando pode estar num livro, vocês sentem isso na pele. E como é que eu vou tratar o pedestre? Então, são intervenções até caras, nós estamos colocando aonde teremos que ter maior número. Algumas delas já estão até colocadas, algumas estão planejadas e outras já existem. Tá? Essencialmente, nós estamos falando das transposições. E as transposições do Atuba? Isso eu já falei lá atrás, mas também está sendo colocado. Aqui a gente está falando de duas coisas para dentro da cidade. Tá? Linha férrea, rodovia. Bora. Bom, então, qual que é a função? Então, para todas elas, a gente já tem mapeado quase que, às vezes, até em projeto funcional, como é que isso vai funcionar, como é que isso vai colocar. Vocês vão ver mais adiante que os grandes projetos, eles já estão sendo feitos dessa forma, mas a gente coloca para discutir. Por quê? Porque a gente acredita, sinceramente, que pode ter colaboração. Não é que a gente vai fazer tudo por aclamação, né? Nem sempre a gente consegue discutir tecnicamente, às vezes a proposta que vem não encaixa, mas é bom ouvir. Olha, você esqueceu daquilo. É bom a gente conversar assim. Assim que a gente constrói uma cidade melhor. Tá? Bom, indo mais rápido. Aí tem uma outra questão, que a gente já falou que está junto. Parece coisas que não se juntam, mas se juntam. A questão da carga e descarga, se alguém trabalha com isso vai perceber, e o estacionamento rotativo. O estacionamento que eu quero parar na via. Nós precisamos criar regra. E por que essas duas coisas estão juntas? Porque elas acontecem no mesmo espaço. Eu tenho certeza que se você tem um comércio, você queria que na tua porta pudesse parar a carga e descarga na hora que você quisesse. Mas exatamente logo depois que o cara acabou de fazer a carga e descarga, você queria que fizesse assim, ó, mágica, e você pudesse parar o teu carro. Mas na hora que você desse uma saidinha, você queria que aquele lugar, que é público, fosse feito especialmente para o teu cliente. É ou não é? A gente quer isso. Sabe qual é o problema? O cara do lado também. E o outro do lado também. E justamente a gente tem que regulamentar, criar regra, limite para a cidade, para a gente conseguir o que é o quê. Então, tem duas questões que nós estamos colocando. Ah, então você indicou que vai ser defeito depois? Não. Nós estabelecemos... Ih, aqui vocês me complicaram mesmo, mas tudo bem, vou olhar a cola. A fase inicial do estacionamento rotativo na Iraí, tá? E o eixo, que você tem um monte de caminhão atravessando, cortando, que era em Vilar de São Paulo, por aqui, não é? Então, a carga a gente começa. Só que nós vamos trabalhar. Na verdade, esse desenho é bem interessante, para dizer o seguinte, nesta área que não está passando veículo, eu tenho que concatenar ônibus, carga e descarga, parada específica, quando é farmácia, vaga específica para o idoso e estacionamento rotativo. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso criar a regra. Porque, senão, eu falei de você que tem um comércio, vou fazer uma briga fraticida entre dois munícipes. Nós temos que criar a regra e claramente o que é prioridade e aonde. Nós estamos indicando no plano onde a gente começa a prioridade. Onde que a gente começa a prioridade? Onde está o furdúncio, onde está o conflito. Não vamos jogar o conflito para debaixo do tapete, vamos trazê-lo e vamos resolver republicana e democraticamente a situação. Né? Então, tem dois planos a serem feitos nas ações estratégicas de curto prazo, a gente já estabelece o que é o curto prazo, para serem feitas. Tá? Todos eles vocês estão vendo, está com acompanhamento de foto, a gente foi lá, olhou,
por que está priorizando. Bom, a eletromobilidade, essa é uma questão que está em discussão no país, a gente está antenado, mas embora nós não temos uma discussão ainda muito sedimentada, que existe a possibilidade de, num curto prazo, e esse curto prazo é o prazo de vigência do plano, da gente começar a substituir a matriz energética de parte dos veículos para veículos elétricos. E o que isso muda? Muda que você vai ter que colocar onde é que se abastece ele. E para abastecer de eletricidade tem que ter toda uma infraestrutura, às vezes subterrânea, para se viabilizar. E tem um lugar que você vai ter que colocar o plug no seu carro, que tem que estar previsto também, porque está dividindo o mesmo espaço público. Então, nós estamos colocando, olha, presta atenção nisso. Isso não é Pinhais que vai se resolver, isso é uma questão macro, nacional e talvez até mais do que nacional, para ver como vai colocar. Mas é uma coisa que nós estamos muito preocupados, porque não sei se vocês sabem, a queima indiscriminada de combustível fóssil está fazendo o planeta ficar meio ruim. E, não sei vocês, eu pretendo viver nesse planeta. Então, a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer isso. Nós estamos pensando, não é uma coisa que se resolve em Pinhais, mas Pinhais indica algumas diretrizes para quando isso chegar, e tomara que chegue rápido, a gente conseguir fazer, estar alinhado com isso. Vamos para outra coisa concreta. Bom, sinalização viária e mobiliário urbano. O mobiliário urbano, eu já falei, vai ter que estar nas calçadas. Aqui a sinalização viária não é a sinalização viária da faixa amarela, da seccionada, da tracejada. Aqui é a tal da plaquinha verde. Tá? A plaquinha verde, que a gente chama de POT, Plano de Orientação de Tráfego, é fundamental. Ela é fundamental não para... bom, começa a primeira briga. Então, eu vou botar o meu comércio, vá para o meu comércio? Não. Ela é um plano público. Então, não entra nenhum equipamento privado? Lógico que sim. Um hospital, a gente avisa desde a rodovia, porque pode ter um acidente na rodovia e nem sempre o cara que vai estar na ambulância sabe onde tem um hospital. Então, ele já chega, ele já tem que saber, ele não pode raciocinar, ele tem que ser automatizado de chegar lá rápido no hospital. Isso pode custar uma vida. Isso é importante. Também é verdade que, através de um pote, você anuncia, em alto e em bom som, embora só escrito, que aquele você chegou na cidade. Isso dá uma cara de identidade. Não precisa inventar muita moda, não precisa fazer uma plaquinha diferente, não. Só o fato de existir, do topônimo, de como está escrito cada coisa está importante. Como é que eu chego na prefeitura? Como é que eu chego numa central de atendimento? Como é que eu chego no hospital? E aí tem a grande dificuldade, e por isso que é um plano para ser feito específico, se tem algum instrumento, se tem algum equipamento privado que, às vezes, pela sua importância, dá para colocar. Né? Se a gente tivesse em Blumenau, podia ser onde vai ser o Oktoberfest, porque todo mundo vai para lá por causa disso. A faculdade talvez não mereça? Talvez. E aí? Nós vamos discutir republicanamente. E a minha venda? Por que a universidade sim e a minha venda não? Vamos discutir. Então, também no prazo está estabelecido no plano, criação desse plano de orientação de tráfego. Quer dizer, onde que vai ter cada plaquinha, aí você faz cada projeto para ver onde vai colocar cada placa verde, o que vai estar escrito e por quê. Não pode ser da cabeça da gente. Tem uma lógica técnica. Tudo bem? Estamos já indo para o final. Bom, transporte coletivo. Transporte coletivo, como eu falei, a gente não está diretamente administrando, está com a Comec, mas como nas oficinas surgiram, nessas participações da oficina, vocês lembram como surgiu o transporte coletivo como uma reclamação. Então, o que nós fizemos? Vocês fugiram, não tem. Tem um mapa. Nós olhamos aonde tem os principais demandas de transporte coletivo, uma carência de transporte coletivo e a necessidade de discutir com a Comec. Tá? Então, nós temos condição de conversar com a Comec de uma maneira mais forte, de conversar com a Comec dizendo, olha, a gente precisa, não é assim, precisa melhorar o transporte em Pinhais, que é o que veio. A gente sabe onde estão as principais carências e por quê. Mas eu já sabia, não precisava, era só ter perguntado para mim. Não, a diferença é que agora a gente sabe quanto mais ou menos está precisando. Porque, senão, você chega na Comec, acho que você já tiver nessa experiência, eles vão falar, não dá, não roda, vai ficar vazio. Né? Às vezes você vai com a comunidade lá, fica com a cara na porta, como é que a gente vai fazer isso? Então, o plano vai te subsidiar, não detalhadamente,
Mas ele vai te subsidiar para dizer, olha, não, espera aí, não dá, mas se vocês fizerem essa extensão de linha dessa forma, funciona. Você vai, pelo menos, subsidiar. Então, melhora a nossa conversa, que até agora a gente está tomando de 7-1, vamos deixar de tomar de 7-1, tá bom? Vamos lá. Como eu falei, parece, então a gente vai fazer plano, vamos esperar o plano, e até lá a gente faz o quê? Não, nós temos um monte de ações estratégicas que estão em elaboração, que estão incorporadas, que foram incorporadas no plano, pela sua importância, e o que isso muda? Dá para buscar recurso do OGU, do Orçamento Geral da União, porque está no plano. Tá? Então, nós estamos trabalhando na Iraí, acho que primeiro vamos começar com a Iraí, que sempre a Iraí tem um papel fundamental lá com a 24 de maio, como é que a gente faz as intervenções previstas. Lógico que isso é um projeto funcional, não está calculado como é que vai ser a viga, como é que vai ser o pilar, mas até para o projeto a gente consegue, desde que ele esteja no plano. Então, a gente está dando um passo, a gente está dizendo, a gente sabe, Pinhais conhece Pinhais. E Pinhais sabe onde está o problema, e Pinhais escreveu aonde está o problema num documento que pode facilitar para buscar recurso. Tá? Vou passar mais rápido, que eu já me passei um pouquinho do tempo, mas vamos lá. Bom, duplicação da Castelo Branco, Transpalmital, abertura da Maria Alva. Vamos lá, vai que senão aqui não dá vontade de falar. Os binários, que a gente já começou a falar, né? O primeiro da Manuel Bandeira e Casimiro de Abreu. Como é que a gente faz isso? O Ricardo já explicou claramente que, sim, como qualquer mudança na vida da gente, causa um certo desconforto. Causa mesmo. Pô, eu podia vir aqui, agora eu tenho que dar a volta no quarteirão. Essa prefeitura está querendo ferrar a minha vida. Não é essa a impressão que a gente tem? Não, ela não quer ferrar a tua vida. Vou te explicar. Você não sabia, mas enquanto você estava tentando passar, você perdia um tempo maior, isso a gente conta, do que se você fizer o tal do looping de quadra. E não só você, se a gente pegar o conjunto, a gente tem um negócio chamado de tempo perdido médio por todo o cruzamento. A maioria das pessoas perde muito menos tempo se você fizer o looping de quadra. Mas eu não estou acostumado, daqui a um ano você está. E a cidade melhorou. Pior, mas eu sempre fiz assim? Sim, mas quando você começou a fazer assim, o volume era 5, hoje é 50. E aí, ainda não inventaram uma regra que 2 corpos ocupam o mesmo lugar. Não dá, não cabe. Mas eu gostava como era antigamente. Então, inventa uma máquina do tempo. É a única possibilidade. Nós temos que ter a coragem de falar, olha, precisa mudar. E dentro dos remédios possíveis, e eu sei que dá uma amargada esse remédio, o binário é uma possibilidade. Um binário, quando você implementa um binário, os conflitos diminuem até 2/3. Quando uma vai e outra vem. E aí tem que mudar algumas coisas. Mas eu gostava tanto de vir à esquerda. Sim, mas o problema é que agora tem mais gente cruzando. Você vai ter que esperar mais. Obviamente, sem falar naquilo que talvez seja mais importante, é que quando a gente está crescendo, a cidade cresce e começa a utilizar isso aí, a chance de acidente aumenta muito. E aí eu estou falando de vida. Então, existem as implantações, né? A gente sabe, trânsito, e além do que trânsito é pior que futebol, todo mundo entende, né? Então todo mundo vai brigar, e não tem problema brigar. Não tem problema brigar porque a gente sabe por que está fazendo. Então, alguns projetos, amanhã vai ter discussão sobre isso, a gente passa por essa discussão de projeto, como é que vai fazer, como é que não dá para fazer, e acho que, com o tempo, a gente vai começar já a adequar, por exemplo, as avenidas que já começam a ter problemas, embora muito menos preocupante do que Curitiba. Né? Não vou nem falar São Paulo, que é uma cidade muito esquisita. Vamos lá. Transporte... aqui que eu queria. Eu pulei aquela hora, achei que vocês tinham escondido esse mapa. Olha só, o que nós fizemos? Essa rede... esta rede em azul, ela é aonde tem a maior preocupação de transporte. Isso a gente sabe até a demanda. O amarelo é o que vai acontecer a partir daquelas vias que a gente está prevendo criar, aonde vai ter preocupação com o transporte. Isso para os vereadores estão falando assim, agora eles vão ver, agora como é que vai ver que nós vamos fazer com eles? Não é? Né? Porque agora a gente vai chegar e falar assim, não precisa porque vai acontecer isso. Como é que você sabe? Sei, porque a gente tem um plano. Porque nós estamos lidando com Pinhais. Pinhais é outro patamar. Tá?
Então, eu começo a entender onde é que estão as ligações, eu pego o que está acontecendo, mas eu também trabalho com os pontos de ônibus, e aqui esse mapa desmembra para vários mapas, onde é que tem área que não tem atendimento, a gente faz um buffer, né? A gente olha 300 metros para um lado, 150 metros para um lado, 150 metros para o outro, e consegue ver onde tem gente que não consegue pegar ônibus sem ter que andar muito. Aí a gente cruza com o dado de quantas pessoas estão morando nesses lugares, fala, tem muita gente sem busão. Ah, mas o cara tem carro. Mas às vezes alguém vai trabalhar na casa dele. Então, a gente consegue conversar com a Comec. Estou trazendo para o concreto aquilo que eu tenho certeza que deve estar na agenda de vocês. Bom, para a gente acabar, 2 pontos importantes. Primeiro, educação, eu já falei dela. Educação não é só o vermelho é para parar, o amarelo é para esperar e o verde pode atravessar. É também isso. É também usar o cinto. Mas é usar uma estratégia de como eu consigo dividir melhor, conviver no mesmo espaço conflitante, como seres pensantes, pensando diferentes, mas de uma maneira harmônica, democrática e republicana. Por fim, bom, então nós já tem campanhas, nós não estamos chegando numa cidade terra arrasada, é uma cidade que já tem trabalho em relação a isso. E, então, nós começamos, uma das estratégias é a implantação prioritária em áreas escolares, por 2 razões importantíssimas, porque são nas áreas escolares que talvez residam o maior patrimônio de uma cidade, que é o nosso futuro, que são nossas crianças, nossos filhos, e também porque são nessas áreas, e o espaço educa, para bem ou para mal, que a gente pode falar, olha, cidadãos e cidadãs que vão estar construindo o futuro, pode ser assim. A capacidade de replicar é enorme. Então, trabalhar com áreas de segurança e com projetos de prioridade ao pedestre mais importantes nessas áreas escolares. Por fim, como é que a gente vai administrar tudo isso, né? Primeira questão, tem que monitorar. Eu estou falando um monte de coisa que provavelmente algum de vocês está falando, isso não vai sair do papel. Vai, se a gente quiser, vai. Se cobrar, vai. Eu já estou te falando o que tem que fazer, agora a gente tem que ter. Agora, precisa. Então, quem que vai acompanhar? Precisa deixar os caras lá para acompanhar. Não. Você, cidadão, você, cidadã, tem que fazer parte do acompanhamento. Tem que ter uma instância na qual os cidadãos também participem. Lógico que a municipalidade também é ela que executa, mas tem que ter a participação, né? Tem uma questão... Opa, eu acabei sem acabar. Espera aí. Agora. Tem uma preocupação, mas tem legislação para isso, de dialogar com outros municípios. O Estatuto da Metrópole permitiu. Tem que discutir com Colombo, e provavelmente vai dar muito vazio nas primeiras conversas, com São José dos Pinhais, com Piraquara e, evidentemente, dialogar com Curitiba. A gente vai mudando tradicionalmente, as regiões metropolitanas, as cidades conversam muito pouco. A gente tem que fortalecer. Estamos criando, num programa que já existe na prefeitura, a partir dos indicadores, um acompanhamento de indicadores. Então, nós vamos estabelecer uma comissão técnica para atender os objetivos do Plamob. Para terminar, a avaliação dos indicadores, o curto prazo até 2025, o médio prazo 2029 e o longo prazo depois de 2032. Gente, muito resumidamente, num trabalho de 2 anos, falar em poucos minutos, foi o que deu para falar. Eu espero que vocês tenham entendido uma parte, espero que vocês estejam com vontade de entender as outras, e espero que, a partir dessa vontade, vocês se envolvam cada vez mais. Tá bom? Obrigado. Maiores dúvidas, mobilidadepinhais.com.br. Todos os relatórios que a gente fez, vou repetir aqui para sair. Todos os relatórios, tudo isso que a gente falou, pode acreditar. Se não acreditar, pode olhar lá que está todos os documentos que a gente discutiu com a municipalidade sempre colocava observações, melhorava, etc. A gente fez um produto bem bacana. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Próximos passos. Então, estamos apresentando as propostas nessa conferência. Depois disso, nós vamos consolidar o plano de ação, cada minuto, cada ano, cada obra que a gente vai fazer.
finaliza a lei de mobilidade, e aí vamos dialogar com vocês. Vamos dialogar, já vamos dialogando, já estivemos dialogando. Vamos trazer para vocês, e sabemos que é legítimo, e é bom que seja assim, um espaço democrático para ouvir novas contribuições de vocês, e vamos estar ouvindo, dialogando e construindo uma Pinhais bem mais legal. Tá bom? É isso. Agora, acabou. Obrigado, gente. Então, obrigada, Geraldo e Ricardo, da empresa Cidade Viva. Eu convido o Ricardo para voltar aqui para frente, por favor, porque agora nós vamos passar para as perguntas, né? Então, nós convidamos novamente o secretário de Urbanismo, Emerson Santana Bento, e também a diretora do Departamento de Planejamento Urbano e coordenadora da Comissão Técnica Municipal, Ioná Lemos Rutes. Nós, então, passaremos agora para as perguntas e questionamentos do público presente, também quem nos assiste pela live nas redes sociais da Prefeitura. E, para responder, então, a equipe está aqui à disposição. Nós informamos que tivemos uma interrupção na transmissão por conta da conexão com a internet, nós tivemos que restabelecer. De qualquer maneira, a conferência está sendo gravada, se for necessário, ela vai ser disponibilizada na íntegra, e as pessoas, se caso a conexão seja interrompida novamente, as pessoas podem fazer a contribuição, quem estiver acompanhando de casa, pela live, também pelo site que foi disponibilizado aqui, mobilidadepinhais.com.br. Então, agora nós vamos passar as perguntas, o Leonardo vai conduzir esse momento, o Leonardo faz parte da equipe também da Secretaria de Urbanismo. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite à mesa. Gostaria de cumprimentar o pessoal que nos acompanha pela internet, que gostaria de reforçar o pedido de preencher a lista de presença e também observar na descrição do vídeo que ali tem disponível o formulário para vocês fazerem contribuições. Então, como a Aline comentou, eu vou orientá-los e guiá-los nessa última etapa da nossa audiência, em que vocês poderão participar aqui com a gente, tanto o pessoal que está acompanhando presencialmente, como quem está acompanhando online. O pessoal que está online, que perdeu um pequeno início da apresentação do Geraldo, fique tranquilo que nós teremos toda essa audiência ficou gravada e vai estar disponível para vocês nas redes sociais da Prefeitura, e aí a nossa equipe estará recepcionando ainda as contribuições de vocês pelo mesmo formulário pela internet. Então, ainda não está perdida a oportunidade de vocês contribuírem. Então, eu gostaria de comentar com o pessoal que está aqui com a gente, que o pessoal da equipe aqui do urbanismo vai estar passando uma ficha que vocês podem preencher, se identificar com o nome, a instituição, o bairro que representam e fazer a sua proposta por escrito, que será lida aqui na mesa e respondida. Vocês podem também, nesse mesmo formulário, se inscrever para uma pequena fala. A gente pode combinar aqui um tempo limite de 3 minutos para cada um que quiser falar. Vim aqui, a gente vai levar o microfone a você e você pode fazer a sua consideração. Quem está na internet e gostaria de participar, pode preencher o segundo link que está na descrição do vídeo, que a sua contribuição também vai ser lida aqui na mesa e vai ser respondida ou vai ser levada como uma contribuição para a análise da equipe técnica. Eu vou, então, dar 2 minutos, 2 ou 3 minutos para a gente... Para o pessoal que está aqui, principalmente, poder redigir a sua consideração, a sua proposta. Se quem quiser pode levantar a mão, que o Luan ele vai entregar para vocês a ficha e a prancheta. E, enquanto isso, eu gostaria de reforçar que nós temos aqui fora a apresentação das propostas, que foram também apresentadas aqui na projeção. E aí, quem tiver interesse, levantar, revisar alguma proposta, pode ir ali fora, dar uma olhada e trazer de volta daí a sua contribuição. Então, vou marcar aqui 2 minutinhos para a gente poder começar a sessão de perguntas e respostas.
O Fábio aqui tem uma contribuição, só um minutinho, vou ver se tem... o outro microfone está aqui. Eu vou, então, entregar o meu microfone para ti. Você pode fazer essa contribuição. Boa noite. Meu nome é Fábio, eu sou servidor de Pinhais. Eu trabalho no município, mas moro em São José dos Pinhais. E no meu trajeto ao trabalho, eu passo muito pelas as ruas Rio Amazonas ou Rio Paraná. E eu observo que o trânsito nessas duas vias são muito intensos no horário de pico, tanto no início da manhã como no final da tarde. Eu não sei se seria interessante fazer um binário nessa região ou, de repente, até um novo acesso pelo bairro Cajuru, de repente, uma outra rua. O que poderia ser feito para melhorar o trânsito nessa região, que tem um volume muito grande, porque o Veisópolis é um bairro mais populoso do município e o Cajuru também é uma região bastante populosa. Ali é um dos áreas que a gente definiu, a solução, a princípio, que a gente entende, é um binário, né, resolvendo os problemas não só do fluxo nas duas vias, como a chegada delas na Iraí, que talvez seja o maior problema, né? Então, ali está pedindo um binário, realmente, a gente já indicou no plano soluções ainda, não é projeto, é ideias e concepção que vai ser feito. A ideia é que amanhã dá até uma volta lá para melhorar um pouco. Mas é isso mesmo, a solução é tipo isso, quer dizer, o binário vai solucionar esse tipo de solução. Nesse caso, ali é um binário. Tem previsto também, naquelas intervenções colocadas, novas alternativas para fazer, colocadas, mas mais de médio e longo prazo, né? E no curto prazo, a questão do binário. Então, Fábio, na realidade, a gente não trouxe detalhadamente aqui como funcionará esse binário, até para ser dinâmica aqui a reunião. Como bem colocou o Ricardo, nós vamos fazer o projeto. Tem duas propostas de como resolver, dar uma solução, né, nesse gargalo ali que existe já faz um certo tempo, como você bem colocou, Veisópolis é o bairro mais populoso, e é uma via de ligação com Curitiba, inclusive uma via de transporte, quem vem de Colombo, usa Jacomacanhã, acaba entrando, acho que tem esses dados também quando foi feito o levantamento de pesquisa de origem e destino, né, de veículos de carga. E, em outra oportunidade, nós traremos, né, o projeto para discutir, ou acharemos a melhor solução e iremos implantar. Tá? Isso será dada publicidade, né, oportunamente. Tá bom? Temos mais uma inscrição aqui para fala. Vou passar para o vereador, só um minuto. Boa noite, sou o vereador Fabrício, moro no Veisópolis, mas a gente atua em todos os bairros. Tem um questionamento que o pessoal pergunta muito: como teve a rodovia Leopoldo Jacomel, sentido Piraquara, após o Carrefour, tem um divisor de bairros ali que ficou muito difícil a locomoção de pedestre, ciclista, motociclista, do Jardim Triângulo e o Maria Antonieta. Teria alguma tratativa, como que vai ficar ali, por via de passarelas, como que vai ter uma flexibilidade ali dessas pessoas para cruzar essa rodovia, que se torna um ponto perigoso ali, sabe? A indicação, né, que a gente está fazendo ainda não chegou no nível de definir, ó, aqui vai ter a passarela aqui, mas nesse caso específico, sim, porque já estava tendo, na maioria dos lugares não tem, mas ali está previsto fazer uma intervenção, tipo, né, uma passarela para estar resolvendo. Agora, isso tem ainda que ser articulação, né, com a concessionária, da rodovia, tudo isso vai estar entrando em tratativas, tem uma ideia, e aí vai entrar na discussão do projeto com eles. Mas a gente listou, né, no plano, os pontos que precisam ser tratados. Mais uma inscrição para a fala, o senhor vereador Arnaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. O Fabrício falando aqui, eu me lembrei, eu estive na Secretaria de Obras
Ele citou aqui a questão ali do bairro Maria Antonieta e Triângulo. A gente percebe que o bairro Maria Antonieta ele ficou meio ilhado. Para o pessoal sair, eu tenho que pegar aqui vir pela marginal ali, né, e passar ali pegar a rua Uganda ali, passar por cima do trilho, ou então ir lá no Parque das Águas e voltar, né. Até a gente sugeriu ali, né, que tem que fazer primeiro tem que fazer aí a questão do trânsito, né, da rodovia, né, a municipalização do trânsito, conversando com o secretário ali, para ver se abre uma rua ali da Maria Antonieta, tira ali aquela parte que divide a pista ali, né, para o pessoal dar acesso vindo sentido Carrefour, Curitiba, né, para facilitar. E não sei se colocar no plano de mobilidade urbana, que eu tenho visto, assim, dentro dessas intervenções que tem feito aí, do plano de mobilidade, a maioria é a longo prazo e está dentro desse projeto lá da Bairro, da Operação Urbana Consociada, que eu vi lá naquele projeto da Bairro, que tem um viaduto que cai ali na República Dominicana, né? Isso é muito importante, e aquele que dá acesso ali pela 24 de maio, vindo aqui pelo Veisópolis, né? Aquilo ali é a longo prazo, no caso, né? Obrigado. Tem intervenções de todos, né? Tem coisas que é mais de curto prazo, tem outras que ainda estão na fase de estudar e definir projetos ainda, né? Então, ainda vai demorar a definição de tudo. Então, nós estamos estabelecendo como metas de curto, médio e longo prazo, mas, no mínimo, trabalhar, por exemplo, no curto, a elaboração do projeto de engenharia, né, porque não adianta nada a gente pensar que não chega daqui a 4 anos, não tem projeto, vai levar mais 4. Então, é de fazer o projeto já detalhado, a gente indica que precisa ter uma solução aqui. Agora, se ele vai, né, começar a alça aqui, se é de cá, de qual rua que vai sair, por isso precisa fazer o projeto, e a gente vai indicando no plano essas ações que precisam ser feitas. Mais alguma inscrição para a fala? O senhor gostaria de falar? Só um minuto, já entregarei o microfone para você. Obrigado. Boa noite, meu nome é Hernani, eu sou morador de Pinhais há 15 anos. E eu tenho uma dúvida a respeito de um ponto específico que, quando nós estamos, ao final da tarde, principalmente indo em sentido Atuba, nós temos uma travessia elevada, uma faixa de pedestres ali, ela fica na Jacó Macanhã, muito próximo à esquina da Salgado Filho. E aquela travessia elevada, quando abre o semáforo, para os carros passarem na Jacó Macanhã, ela é bastante próxima do semáforo. Então, como a travessia é elevada e o pedestre naturalmente tem a preferência, isso acaba por tornar o trânsito por demasiado lento. Eu queria saber de vocês se existe alguma possibilidade porque é uma situação de curto prazo, né, que a gente observa bastante, se existe alguma possibilidade de curto prazo isso ser observado pelo plano. Obrigado. Hernani, então, nós temos já um projeto, uma ideia preliminar ali de um projeto para melhorar essa situação ali. É um dos gargalos que foram indicado, né, quando foi feito o levantamento aqui pela equipe, contagem de tráfego e tal. Eu acho que o maior gargalo acho que é ali na Salgado Filho com a Jacó Macanhã. Ali nós temos quatro tempos aquele semáforo. Essa questão da travessia teve uma demanda já faz um certo tempo dos comerciantes ali, porque é um eixo de comércio e serviço, e a forma de resolver à época, porque o pedestre não conseguia atravessar Jacó Macanhã, estava só priorizando, na verdade, o motorista, né?
e o pedestre, dentro dessa política que nós estamos estabelecendo aqui, como já foi bem contextualizado aqui pelos professores, nós temos que pensar num todo. Lógico, concordo com você, e nesse contexto a gente tem que dar uma melhoria também na mobilidade. Então, está desenvolvendo, já foi desenvolvido um projeto, oportunamente, né, até comentei com a prefeita, nós apresentaremos, né, e debateremos aí com a sociedade ali do entorno, né, com os moradores, comerciantes, apresentaremos esse projeto, e se necessário for haver alguma alteração, uma sugestão de alteração, faremos, né? Eu acho que é um espaço democrático, né? A gente vamos discutir isso oportunamente. Mas obrigado aí pela colaboração. Vou completar isso aqui, porque assim, isso é uma coisa que a gente detectou no diagnóstico, porque assim, essa coisa do respeito à faixa de trânsito é muito importante, é muito bom, mas ele tem limite também. Aonde tem semáforo, não pode ter. O semáforo demarca tempo, inclusive, para o pedestre. Né, e aqui, às vezes, é muito comum tem um semáforo, o semáforo, não tem o foco do pedestre, mas a faixa está na interseção, e a pessoa, mesmo com sinal verde, para o pedestre passar. Ou às vezes, é preciso fazer essa travessia elevada para chegar nisso. Então, isso precisa compatibilizar, a gente indicou pontos na cidade onde tem que fazer essa compatibilização para poder a cidade andar também, né, para os dois. É bom para o pedestre, mas vai ser bom para o carro também. Temos alguma inscrição ou alguma pergunta feita por escrito? Não? Eu tenho apenas, então, uma pergunta, na verdade, uma sugestão que veio da internet, e vou apenas lê-la, se a mesa quiser responder. A sugestão do senhor Vitor Costa, morador do Vaisópolis, é a criação de uma motolância em Pinhais. São motos no SAMU, no Serviço de Emergência, para melhor agilizar o atendimento e rapidez em casos clínicos e traumas dos munícipes. Olha só, essa é uma... Eu já ouvi ambulância, né, lá em São Bernardo do Campo, quando eu trabalhava, você tinha uma região atendida, então, como é que você chega numa região atendida pela represa? Então, você cria... Ou Ilhabela, também, você tem a ambulância. O modal moto, ele tem algumas vantagens, né, principalmente em relação ao tempo, não em relação à poluição, ele polui muito mais, mas, para a adoção, quer dizer, ele serve muito para a questão da micrologística, né? Ele funciona muito, só pedir uma pizza e a gente já sabe do que está falando, né? Agora, quando a gente introduz esse modo em algumas específicas, não vou nem falar na questão da ambulância, na questão do transporte coletivo, ou do transporte individual, como o mototáxi, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Por quê? Porque o usuário, o cliente desse serviço, ele pode influenciar diretamente no acidente. Quem anda de moto sabe que um garupa é capaz de fazer grandes estragos. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Agora, imagina uma pessoa infartando ou com uma fratura exposta, como é que a gente iria colocar? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, mas tem essas limitações, né? Tem essas limitações. Agora, para levar remédio, para chegar, e acho que aí tem a sua importância, a sua possibilidade. São essas contribuições que tenho registrados. Podemos encaminhar para o encerramento? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço o acompanhamento das pessoas pela internet. Eu quero avisar que todas essas propostas que foram discutidas hoje já estão no site do Plano de Mobilidade, podem ser vistas em PDF, comentadas pelo formulário que está na última página, e que o site para vocês acessarem é o mobilidadepinhais.com.br. Acho que na apresentação ficou com um D a mais, então não é só Mobilidade Pinhais. Então, eu agradeço, desejo uma boa noite a todos e nos vemos na próxima.